Estou hoje em Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio dos nacional-socialistas alemães. Entre 1940 e 1945, pelo menos 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas aqui, mais do que em qualquer outro campo. Essa foi a maior fábrica de morte dos nazistas. Homens, mulheres e crianças foram assassinados sistematicamente e a sangue frio. Eles eram deportados de toda a Europa para cá. A grande maioria dos mortos, cerca de 1 milhão, eram judeus. Auschwitz se tornou sinônimo de holocausto e genocídio. Dificilmente existe um lugar mais cruel que Auschwitz-Birkenau. Cerca de 2 milhões de visitantes vêm aqui todos os anos. É um dos memoriais mais visitados do mundo. Visitei os campos de Auschwitz I e II. Vi os barracões onde os prisioneiros viviam amontoados. E entrei numa câmara de gás, onde as vítimas eram cruelmente assassinadas. Também conheci uma voluntária alemã que apoia o trabalho educacional em Auschwitz. É muito cedo e eu estou surpreso com o movimento. Cada vez mais visitantes chegam para ver Auschwitz I, o chamado campo principal. No túnel de entrada, ouço nomes de pessoas que morreram em Auschwitz. Tantos destinos. Miloslav Bauta, François Sukno. Acima do portão de entrada, 3 palavras cínicas. O trabalho liberta. Auschwitz está localizado entre as cidades polonesas de Katowice e Cracóvia. Os nazistas construíram o campo principal em 1940 no antigo alojamento militar e consistia inicialmente em 22 blocos. Depois, 28. Torres de vigilância, arame farpado e cercas elétricas tornavam a fuga quase impossível. No início, Auschwitz foi um dos muitos campos de concentração construídos pelos nazistas em toda a Europa. Mais tarde, foi expandido para um campo de extermínio. A localização era central, no meio da Europa ocupada pelos alemães, e estava bem conectado à rede ferroviária. O campo principal tinha espaço para 20 mil prisioneiros, embora espaço seja a palavra errada. As pessoas viviam amontoadas num espaço muito pequeno. No início eram essencialmente prisioneiros políticos da Polônia, mas logo os nazistas começaram a deportar pessoas de toda a Europa para Auschwitz. Prisioneiros de guerra soviéticos, Sinti e Roma, homossexuais. E mais tarde, principalmente judeus. Os nazistas diziam que eles seriam reassentados e que deveriam levar apenas o indispensável. Mas a bagagem era tomada dos prisioneiros imediatamente após sua chegada a Auschwitz. Não apenas ouro ou objetos de valor, mas também óculos, próteses, roupas, sapatos. Nada foi deixado com eles. Até seus cabelos eram raspados e usados para fazer tecido para colchões e uniformes. Em respeito aos mortos, não temos permissão para filmar neste bloco. Há toneladas de cabelo aqui. Os prisioneiros tinham de trabalhar nas fábricas vizinhas sob as condições mais severas. A maioria deles sobrevivia apenas alguns meses. Eles morriam de exaustão, fome, doenças, tortura e experimentos médicos. Ou eram assassinados com um tiro na nuca neste muro da morte. Muitas das vítimas aqui eram combatentes da resistência polonesa. Em 1941, um novo método de matar foi testado em Auschwitz. Extermínio em massa em câmaras de gás.
usando o gás Zyklon B. Para os nazistas, era o método apropriado para realizar a chamada solução final da questão judaica, ou seja, o extermínio sistemático de todos os judeus da Europa. Esse delírio assassino fez 6 milhões de vítimas. A câmara de gás do campo principal ainda existe. É inimaginável. Aqui, nesta sala, milhares de pessoas sufocaram em agonia. Logo ao lado da câmara de gás ficava o crematório. Os corpos eram queimados aqui. Os fornos foram desenvolvidos especialmente para esse fim pela empresa alemã Topf und Sonne. Bem perto da câmara de gás, o ex-comandante do campo, Rudolf Höss, foi enforcado em 1947 após ser julgado em Nuremberg e Varsóvia. Em 1942, a câmara de gás do campo principal foi desativada. Em substituição, os nazistas puseram em operação 4 grandes novas câmaras de gás no campo vizinho de Birkenau. Era uma fábrica de morte, construída exclusivamente para exterminar os judeus da Europa. O campo de extermínio de Birkenau, também conhecido como Auschwitz II, está localizado a cerca de 2 quilômetros do campo principal. Vou visitá-lo amanhã. Preciso respirar fundo por um instante. A brutalidade e o sangue frio, a extensão dos crimes cometidos aqui é inacreditável. O que sentem os outros visitantes? É terrível, terrível, desumano. Muito difícil, muita dor, muito difícil tudo. O que mais me impactou foi quando vi os cabelos das pessoas, os cabelos humanos. Provavelmente, ao passar pela Câmara, uma sala tão pequena e o fato de 1,3 milhão de pessoas passarem por aqui e 1,1 milhão delas morreram, é uma quantidade enorme de vidas humanas perdidas. É muito difícil de ver, é muito comovente, dá para imaginar o que essas pessoas devem ter passado. É inacreditável como alguns seres humanos podem ter feito esse tipo de coisa com outros seres humanos. Houve uma seleção de pessoas. Não foram todos tratados igualmente. E pelo fato de ser de um lugar diferente, de uma etnia diferente dos demais, eles decidem se você vive ou morre, ou ainda o condicionam a como viver. Auschwitz foi libertado pelo exército soviético em 27 de janeiro de 1945. Havia cerca de 7 mil sobreviventes, 200 deles crianças. Os vivos receberam cuidados, os mortos foram enterrados. O Memorial de Auschwitz é hoje um patrimônio mundial da Unesco. E o dia 27 de janeiro foi declarado Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Estou agora com Andrzej Kakorzik, vice-diretor do Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau. Esse lugar tem uma história cruel. Como essa história pode ser transmitida de forma adequada e apropriada aos visitantes? Isso sempre foi um desafio, tem sido há 80 anos. O memorial foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, oficialmente em 1947. Mas em 1946 já havia ex-prisioneiros aqui que queriam preservar esse lugar como um memorial. Desde então, muita coisa mudou em termos de educação e conhecimento prévio dos visitantes, mas o mais importante continua sendo sempre contar a verdade sobre Auschwitz. O que você sabe sobre os visitantes? Como vocês compõem esses grupos? De onde eles vêm? Qual é a idade deles? Todos os anos vêm visitantes de mais de 200 países, de todas as idades. Desde adolescentes de 15, 16, 17 anos até aposentados em viagem educativa pela Europa. Portanto, o tema de Auschwitz e do Holocausto é uma parte importante da cultura da lembrança europeia. Auschwitz und Holocaust bleiben immer als sehr wichtiger Teil der europäischen Gedenkkultur.
Observamos na Europa e em todo o mundo que as forças extremistas de direita, antissemitas e nacionalistas estão se fortalecendo. Como você lida com isso aqui? Nosso trabalho aqui é mostrar o que aconteceu com crianças e bebês, pessoas que eram inocentes. Acho que essa tem sido a nossa luta contra o antissemitismo por muitos e muitos anos. Temos que continuar nesse caminho, não apenas para mostrar isso a milhões de pessoas, não para convencê-las, mas para dar as ferramentas a elas. Olhem, isso é o que pode vir do ódio, da palavra, da ação. Werkzeuge in die Hände geben. Guck mal, was kann man aus dem Hass entstehen? Aus dem Wort, aus dem Tat. O dia seguinte. Hoje visito Auschwitz II, o campo de extermínio de Birkenau. Aqui os nazistas instalaram uma pérfida e sofisticada máquina de morte, que tinha apenas um objetivo: matar o maior número possível de judeus. Birkenau era enorme. O campo de trabalho forçado tinha mais de 300 barracões, destinados a cerca de 100 mil prisioneiros. Havia também 4 grandes câmaras de gás e crematórios. Eles funcionavam dia e noite. Só assim se explica a dimensão do assassinato em massa realizado aqui. Em Birkenau, centenas de milhares de pessoas foram mortas por gás. Converso com Lea Sukal. Ela veio da Alemanha e está trabalhando por um ano como voluntária no Centro Internacional de Encontros Juvenis, o IJBS, que ela vai me mostrar mais tarde. Primeiro, vamos ao local onde a SS realizava as chamadas seleções. Aqui o trem chegava, as pessoas desciam, elas eram separadas. Mulheres do lado esquerdo, homens do lado direito, em 2 fileiras, uma de frente para a outra. E para onde iam depois? De lá iam para a seleção, quando se decidia se eles seriam enviados para o campo de trabalho ou diretamente para as câmaras de gás, onde teriam de enfrentar a morte. Muitas histórias tristes se passaram aqui. Famílias foram separadas e nunca mais se viram de novo. Tudo isso aconteceu bem neste lugar. Mulheres com crianças, idosos e doentes eram, em geral, levados diretamente para as câmaras de gás. Aqueles que os nazistas ainda queriam explorar eram amontoados nos barracões. Esses ficavam superlotados, com 400 pessoas. Fome, frio, doenças, epidemias. A taxa de mortalidade era incrivelmente alta. Quando o exército soviético avançou em novembro de 1944, a SS começou a remover os vestígios de seus crimes. Por isso, as câmaras de gás e os crematórios foram explodidos. Lea me mostra também um lugar um tanto escondido no extenso terreno. Aqui vemos uma lagoa de cinzas, onde as cinzas dos crematórios 4 e 5 eram descartadas. Para mim, esse lugar é especial. Também é considerado um cemitério. Nenhum trabalho de conservação ou algo do gênero foi realizado aqui. E o que é especial para mim é que as pessoas que morreram nesse lugar estão muito presentes aqui. Para mim, esse é um importante local de lembrança. A área inteira é uma enorme vala comum. Ao todo, cerca de 1 milhão de judeus foram assassinados em Auschwitz-Birkenau. Esse número é monstruoso, inimaginável. Lea frequentemente acompanha grupos de jovens no memorial. Será que algum dia será mais fácil visitar esse lugar? Há dias em que é emocionalmente difícil. O tema do Holocausto está comigo todos os dias. Não é algo que você simplesmente deixa de lado. Mas também há dias em que consigo me distanciar do assunto, do que vejo aqui. Ainda assim, é um lugar com o qual não consigo me acostumar, com o qual não quero me acostumar. Porque é disso que se trata, não esquecer, não aceitar.
Por fim, Lea me leva à pequena cidade de Oświęcim, que é o nome polonês para Auschwitz. É também onde fica o local de trabalho temporário dela, o Centro Internacional de Encontros Juvenis, ou IJBS. Todos os anos, cerca de 150 grupos da Europa vêm para cá. Eles ficam alguns dias, são preparados para a visita ao memorial e depois têm a oportunidade de falar sobre o que viram e processar o que viram. Esta é uma das salas de seminário. É aqui que ocorrem as sessões introdutórias, bem como as sessões de reflexão após a visita a Birkenau e ao campo principal. Workshops, os grupos assistem a filmes aqui. Quando você conversa com esses jovens, que perguntas surgem? Uma grande questão que preocupa os jovens é como tudo isso pôde acontecer. Encontrar uma resposta é obviamente muito difícil. Na maioria das vezes também se trata das reações, de como eles se sentem. Alguns acham muito difícil falar sobre isso, outros nem conseguem. Outros são muito abertos sobre os seus sentimentos e conseguem demonstrá-los bem. Há momentos em que fica pesado para você e você não sabe como reagir? Sim, existem esses momentos, especialmente quando as pessoas começam a chorar. Então, para mim, também é muito pesado emocionalmente, porque estou frequentemente neste lugar e sei do que eles estão falando. Estou vendo todas essas fotos aqui. O que significam? As fotos fazem parte de um projeto fotográfico deste ano. Cada participante foi convidado a tirar uma foto no memorial para ilustrar o que Auschwitz significa para eles. Você não participou desse projeto, mas se participasse, qual seria a sua foto? Imagine